Graça e paz. Esse é um vídeo extra sobre o nosso estudo do livro de Apocalipse. É um vídeo um pouco diferente do caráter dos demais. A ideia dele é mostrar o livro de Apocalipse na história e os ataques que esse livro sofreu. Claro que a ideia não é abordar todos esses temas de maneira exaustiva, mostrar tudo em seus mínimos detalhes, mas apenas para ter uma ideia geral do que ocorreu com o livro de Apocalipse na história, como foi falado no vídeo anterior. Ele não foi tão bem aceito a princípio, em alguns lugares. Demorou bastante tempo para ser aceito no Oriente e muitas outras perguntas que foram feitas ao longo da história sobre o livro de Apocalipse. A ideia desse vídeo é ter uma compreensão geral de tudo isso, as respostas, refutações e etc. Então, a gente poderia colocar como título desse livro, ainda de caráter introdutório, Ataques ao livro de Apocalipse e ao seu conteúdo na história. Vamos falar um pouquinho de história da igreja nos tempos primitivos. João, o apóstolo, na ilha de Patmos, recebeu uma revelação de Deus que foi dada a Jesus Cristo, e essa revelação foi enviada a João, chegou até João por intermédio de um anjo, por meio de um anjo. E a ordem de Deus, por meio desse anjo, era que João enviasse para 7 igrejas específicas na Ásia Menor, ou seja, 7 igrejas específicas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as igrejas dessas cidades aí que eu acabei de falar. Por conta disso, o mais lógico seria que os primeiros testemunhos do texto de Apocalipse, as referências mais antigas a esse livro, os documentos, manuscritos, os pergaminhos mais antigos viessem daquela região, e realmente foi assim. Logo após a morte do imperador romano Domiciano, o imperador que condenou João a estar preso na ilha de Patmos, surgiu um sucessor na cadeia do Império Romano chamado Nerva, que imediatamente tirou João da ilha de Patmos, dando-lhe a liberdade. E o que João fez? Ele logo retornou para Éfeso e ali continuou a obra do Senhor. E é precisamente da igreja em Éfeso que surge o primeiro testemunho histórico sobre a autoria do livro de Apocalipse pelo apóstolo João. Esse testemunho provém de Justino Mártir. Esse não era o nome dele, ele ficou conhecido como Justino Mártir porque ele morreu dessa forma, em martírio. E esse Justino Mártir, escrevendo um diálogo que teve em Éfeso por volta de 135 d.C., provavelmente com o famoso rabino tanaíta Trifão de Lida. Esse rabino era conhecido nessa época. E esse diálogo foi dedicado a Marco Pompeu, e em seus números 81 e 82 nos fala sobre o Apocalipse do apóstolo João, isso é, cerca de 35 ou 45 anos após a morte do apóstolo João, ou seja, muito próximo do apóstolo João ainda estar em vida, foi próximo do fim dos dias do apóstolo João. Então, Justino Mártir diz o seguinte nesse testemunho: além disso, havia entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, o qual, em revelação dada a ele, profetizou. E aqueles que creram em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disto viria a ressurreição universal e, para resumir, a eterna ressurreição e julgamento de todos, por unanimidade. O mesmo também veio a dizer nosso Senhor: eles não se casam ou não são dados em casamento,
mas serão semelhantes aos anjos, filhos que eles são do céu, do Deus da ressurreição. Pois entre nós até agora são dados dons proféticos, de onde você deve entender que aqueles que existiram entre o seu povo passaram para nós. Agora, uma outra questão, né, depois de ler esse primeiro testemunho sobre o livro de Apocalipse na história, é como o livro de Apocalipse passou a ser rejeitado ou mal interpretado na igreja. Isso realmente aconteceu. Em Esmirna, cidade também da Ásia Menor, havia um bispo chamado Policarpo. Policarpo de Esmirna. Ele foi contemporâneo de João e discípulo direto de João. Ele tem vários livros, várias cartas muito interessantes, inclusive o seu martírio, vale a pena conferir. Papias de Hierápolis, outra pessoa, que Hierápolis, no caso, também é uma cidade da Ásia Menor, vizinha a Laodiceia, também era discípulo direto de João, ou seja, Papias e Policarpo eram discípulos diretos do apóstolo João. Entre essas igrejas da Ásia Menor que tiveram o privilégio de ter João por perto, era comum a transmissão imediata dos escritos de João. Claro, João estava perto ali, daquelas igrejas, com certeza ele era uma atração, não no sentido de show, mas no sentido de ter sido um discípulo direto do Senhor Jesus. Então, obviamente, todo mundo queria estar próximo de João, receber os seus ensinamentos, saber as histórias, as memórias de João dos dias como quando ele estava com o Senhor Jesus. Então João falou no livro de Apocalipse acerca do milênio. Isso está no capítulo 20 de Apocalipse. Está falando ali de maneira bem explícita. De modo que Papias também falou do milênio. Então João falava, né, nas igrejas da Ásia Menor sobre aquilo que ele viu, as coisas que ele ouviu, e aqueles que estavam mais próximos de João, como Papias de Hierápolis, também falavam desses assuntos, né, para as igrejas das quais eles estavam próximos. Então, outros cristãos primitivos também falaram do milênio, como, por exemplo, Irineu, que ficou conhecido como Irineu de Leão, Melitão de Sardes também falou do milênio, Apolinário de Hierápolis também fala do milênio, Tertuliano de Cartago também falou do milênio, Vitorino de Petal também falou do milênio, Lactâncio falou do milênio e Montano também falou do milênio. Eu coloquei o Montano com asterisco, ainda é porque a gente ainda vai falar um pouquinho mais dele. Então, todos esses daí falaram do milênio, há outros também que falaram do milênio. Todos esses são nomes notáveis na igreja primitiva, basta fazer uma pequena pesquisa. Tem livros escritos por essas pessoas, tem cartas, um conteúdo que vale muito a pena conferir. Então, Montano também falou do milênio, e esses foram apenas alguns, como eu falei, dos primeiros líderes cristãos que foram posteriormente rotulados, né? Posteriormente eles foram rotulados como milenistas ou milenaristas, porque falavam do milênio. Então, uma outra pessoa aqui, né? Marcião de Sinope, ficou conhecido dessa forma. Esse Marcião foi uma pessoa que destilou seu veneno contra o livro de Apocalipse logo no começo. Ele foi um dos considerados hereges, né? Marcião, ele era discípulo de Serdão, que por sua vez, no caso o Serdão, era discípulo de Simão Mago. Você lê o livro de Atos, você vai saber muito bem quem foi Simão Mago. Marcião chegou a conhecer pessoalmente o apóstolo João, ou seja, Marcião era contemporâneo do apóstolo João. Só que o apóstolo João percebeu o espírito de Marcião e não recebeu Marcião na comunidade de Éfeso. Então Marcião partiu para Roma,
Marcião, dentre muitas coisas, se você pesquisar na internet a respeito dele, ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era uma espécie de demiurgo e que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo era outro Deus, não tinha nada a ver com o Deus do Antigo Testamento. E Marcião rejeitou tudo que era judaico, absolutamente tudo que era judaico ele rejeitava, né? E como há muitas coisas no livro de Apocalipse, que é o foco do nosso estudo, que tem raízes no Antigo Testamento, ele rejeitou o livro de Apocalipse como sendo um livro judaico. Marcião aceitou apenas uma parte mutilada do Evangelho de Lucas e algumas das epístolas de Paulo. Isso foi todo o Novo Testamento de Marcião. Irineu, ele combateu os ensinos de Marcião, inclusive tem um livro, né? Se você procurar pela coleção patrística, tem um livro chamado Contra as Heresias, de Irineu de Leão. Ali mostra parte desse combate a esses ensinos do Marcião. Papias de Herápolis também combateu os ensinos de Marcião. Tertuliano de Cartago também teve que combater os ensinos de Marcião, que foi o primeiro grande herege que existiu naquele tempo ali, que ficou notável. Então vamos tentar resumir tudo antes de entrar em detalhes, né? Um breve resumo. Depois de Marcião, surgiu um grupo herético chamado os Álogos. Isso é, eles eram contrários ao Logos, dá para acreditar? E também contrários ao livro de Apocalipse. E como o Apocalipse circulava muito, ali principalmente nas igrejas da Ásia Menor, começaram a circular a mentira de que o Apocalipse não havia sido escrito por João, mas por Cerinto, que era outro herege. Estava cheio de hereges ali. Os álogos foram refutados por Epifânio de Salamina em sua obra Panarião. Algumas informações importantes aqui. Essa linha introduzida por Marcião, herética e continuada pelos álogos, grupo herético, foi gradualmente introduzida em pessoas que não eram tão heréticas. Aquele famoso telefone sem fio, né? Então, só que nesse caso o telefone sem fio já começou com a mensagem contaminada. E aí a mensagem passou a se contaminar cada vez mais e chegar em pessoas puras, né? Que não eram tão heréticas. Então, passado um tempo, Dionísio de Alexandria, no ano 256, um grande escritor de grego, começou a criticar a gramática popular do livro de Apocalipse e começou a duvidar da autoria de João, porque viu que o Evangelho de João era um pouco mais culto em sua linguagem. Aqueles que tinham as suas dúvidas quanto ao livro de Apocalipse baseavam nessas coisas, como por exemplo aqui a gramática. Baseavam-se, por exemplo, também nesses discípulos de Marcião, nesses boatos que surgiram pelos álogos, por esses hereges. Então, Eusébio de Cesareia, bastante conhecido, confiou nas dúvidas de Dionísio e as aceitou, e com base nisso, continuou o fluxo dos rejeitadores do livro de Apocalipse e rejeitadores da autoria de João, o apóstolo. Então, Cirilo de Jerusalém seguiu a mesma linha que Eusébio, e as igrejas da Armênia e da Síria fizeram o mesmo, até cerca de 500 depois de Cristo. Em 600 depois de Cristo, a canonicidade, ou seja, a aceitação da inspiração divina desse livro, o livro de Apocalipse, prevaleceu sobre aqueles que a rejeitaram. A gente vai explicar com um pouquinho de mais detalhe. Mas no Oriente, a aceitação do livro de Apocalipse levou muito tempo para ser aceita por conta desses conflitos. Agora sim, falando de Montano. Montano, ele era um dos líderes da igreja em sua época, em torno do ano 150 depois de Cristo, ou seja, também não fazia muito tempo depois do falecimento do apóstolo João, que Montano estava ali em atividade, em atuação.
E Montano, ele era alguém que pode ser definido como um entusiasta. Nos termos atuais, seria uma espécie de pentecostal bem clássico. Montano enfatizava profecias e os dons do Espírito Santo. E às vezes ele ia a extremos, como por exemplo incentivar práticas ascéticas, além de se declarar porta-voz do Espírito Santo, né? Hoje há muitos que fazem isso, né? Se declararem porta-vozes exclusivos aos representantes do Espírito Santo, representantes de Cristo na Terra e etc, né? Mas Montano ele ia a esses extremos, né? E esses extremos acabaram por ser a marca registrada de Montano. Então Montano e os montanistas, né, que foram seguidores de Montano, foram todos considerados hereges naquela época. Montano fez seguidores. E o que é heresia? Heresia é um ensino, uma interpretação errônea, considerada falsa, uma doutrina que nega aquilo já estabelecido por Cristo e os apóstolos. Por exemplo, a doutrina do universalismo, só como exemplificação, essa doutrina prega que no final todo mundo vai ser salvo, inclusive o diabo. Montano, ele também acreditava no milênio, mesmo milênio ensinado por João, por Papias, por Ireneu e por outros, né? E Montano acreditava também no livro de Apocalipse. Então, logicamente, em reação a esses excessos entusiásticos de Montano, a esses extremos de Montano, essas práticas ascéticas de Montano, a todas esses excessos de Montano, surgiram algumas pessoas que tiveram reações contra os montanistas e aquilo em que eles acreditavam. Como o montanismo ele era literalista e se baseava no livro de Apocalipse, ou seja, enfatizava muito o livro de Apocalipse, porque acreditavam realmente no livro de Apocalipse, as pessoas começaram a rejeitar os irmãos montanistas e os seus ensinos em sua totalidade. Ou seja, essas pessoas não souberam lidar com os extremos de maneira equilibrada. Eles lidaram com os extremos também de maneira extrema. Então, eles não tiveram aquela atitude recomendada pelo apóstolo Paulo de analisar tudo e reter o que é bom. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 21. As pessoas ali daquela época não simplesmente consideraram ele herege e foram analisar coisa por coisa, excesso por excesso que ele estava cometendo. Montano e os montanistas não analisaram ponto por ponto, mas simplesmente colocaram tudo dentro de um pacote. Então eles é uma espécie eles não jogaram apenas a água suja que estava na bacia, mas jogaram fora não só a água suja, mas a bacia e o bebê que estava junto da bacia, né? Para exemplificar. Aqui tem duas imagens de outras duas pessoas aqui importantes nessa história do livro de Apocalipse. Por conta dos excessos montanistas, isso foi um fator de ajuda para se rejeitar os irmãos que acreditavam no milênio literal e os consideravam os hereges quilialistas. É um termo bastante conhecido. Fulano é quilialista. De quilo, mil, milênio, né? Então vem daí. Então, mais tarde, não apenas foi rejeitada a interpretação milenarista ou milenista, mas também rejeitaram o livro de Apocalipse, porque foi o livro de Apocalipse que deu base para isso, né? Então começou a surgir de um lado uma rejeição ao livro de Apocalipse, porque diziam eles que o Apocalipse era praticamente culpado da heresia dos 1000 anos. Então em Roma, no ano 210, um dos presbíteros de Roma, chamado Caio de Roma, escreveu contra Montano. E em seus escritos contra Montano também atacou o milenarismo e o livro de Apocalipse, dizendo que esse livro foi escrito por Cerinto, que era um gnóstico, um herege, como já foi falado. Caio era de família cristã da nobreza romana, ligada por parentesco ao imperador Diocleciano. São apenas algumas informações importantes acerca de Caio.
Então, alguém que aprendeu com Ireneu, chamado Hipólito de Roma, escreveu uma obra contra Caio, refutando de maneira tremenda tudo aquilo que poderia ser classificado como um ataque anti-apocalíptico e antimilenarista, sendo Hipólito de Roma um homem bem ortodoxo. Nesse trabalho que Hipólito escreveu contra Caio de Roma, sendo Hipólito também de Roma, um ancião de Roma, alguém importante e respeitado em Roma, graças a essa intervenção de Hipólito, o livro de Apocalipse ganhou muito respeito, ganhou aceitação. Todavia, devido ao fato de os livros não circularem com tanta rapidez, esse respeito ao livro de Apocalipse ficou limitado mais às igrejas do Ocidente, onde se difundiu a obra de Hipólito de Roma, por exemplo. Lembrando que naquele período não tinha imprensa, não tinha mídias sociais ou qualquer que seja, os livros, a maneira deles serem escritos era totalmente mais trabalhosa, mais dificultosa do que nos nossos dias. Só para lembrar fatos importantes, né? Porque hoje, muitas vezes, quando nós temos o livro de Apocalipse em mãos, muitas vezes, por não conhecer essa história e todos esses ataques que esse livro sofreu, muitas vezes nós podemos não valorizar, essa é a verdade. Não valorizar o livro que nós temos em mãos e todos os ataques que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou para hoje chegar nas nossas mãos do jeito exatamente como ele vem, né? Então, no Oriente, principalmente nas igrejas da Geórgia e da Armênia, demoraram muito tempo para aceitar o livro de Apocalipse e porque eles acabaram herdando esse ceticismo dos chamados alegoristas. O alegorismo ele tem suas raízes no platonismo e no alegorismo judaico. Dois de seus defensores são Orígenes e Clemente de Alexandria, que faziam parte da escola de Alexandria. Só para salientar, Orígenes e Clemente de Alexandria são muito bons irmãos, vale a pena ler também os seus livros. Para definir o alegorismo, nós podemos dizer, isso aqui é um comentário de um irmão, nós podemos dizer que esse método, o método alegorista, é aquele que, em lugar de reconhecer o texto como naturalmente se apresenta, perverte-o, dando um sentido secundário, anulando a intenção primária do escritor. Um exemplo desse tipo de interpretação que foi muito comum na história da igreja está justamente em Apocalipse 20, quando João fala a respeito de um período de 1000 anos em que o próprio Jesus Cristo reinaria sobre a terra. Para os alegoristas ou espiritualizadores de textos, a interpretação é de que esse período está sendo cumprido agora pela igreja, e os 1000 anos não são literais, mas sim espirituais. Grandes perigos rondam a alegorização, já que esta não interpreta as escrituras, mas dá um novo sentido a ela baseados na imaginação do intérprete, sendo que, como diz a regra fundamental da hermenêutica, ou interpretação de textos, a Bíblia deve explicar-se por si mesma. Isso só para definir o que é alegorismo ou alegoristas. Voltando à questão do livro de Apocalipse, Nepos, um bispo egípcio, escreveu um livro que ficou conhecido como Refutação aos Alegoristas, onde ele pretendeu também desacreditar a posição de que o Apocalipse de João deveria ser interpretado alegoricamente e não literalmente. Nepos defendeu a crença considerada ortodoxa na igreja primitiva, acerca do período dos 1000 anos literais, também defendida por outros como Justino Mártir e Irineu, como já dito, né? Dionísio de Alexandria, ou seja, da escola de Alexandria, que é da onde vieram os alegoristas, essa escola alegorista. Só para salientar também teve a escola de Antioquia, que defendia o método histórico literal, né? Mas enfim, esse é um outro assunto. Mas só para citar aqui,
Dionísio de Alexandria, já citado, já mencionado anteriormente, esse Dionísio, ainda que com uma grande estima por Nepos, se sentiu compelido a escrever um livro para tentar refutar o escrito de Nepos. O nome do livro de Dionísio é Sobre as Promessas. Tá aqui mais uma informação. Só que houve alguém de muita influência, já mencionado aqui nesse vídeo, que ajudou a popularizar esses pequenos equívocos sobre o livro de Apocalipse e o conteúdo do livro de Apocalipse. Esse alguém era Eusébio de Cesareia, um cristão ariano. A ariano é uma linha herética de Ário. Ário foi um outro herege. Esse é um assunto para outro vídeo também. Eusébio de Cesareia era um historiador, ele surgiu no século III, escreveu uma obra de relevância, muita relevância mesmo, chamada História Eclesiástica. É uma obra de fato monumental. Todavia, quando Eusébio de Cesareia menciona os escritos de Papias de Herápolis, acabou dando a eles a interpretação equivocada. Por conta dessa interpretação, dessas palavras equivocadas, outras pessoas passaram a equivocar-se. Um fato interessante sobre Eusébio é que ele era amigo de Constantino, o imperador romano da época. Ele ajudou a difundir o entendimento de que o milênio era uma coisa alegórica e começou a desconsiderar literalmente as palavras do livro de Apocalipse. Então um sentimento negativo começou a surgir contra ele, o que eles passaram a chamar de milenistas ou milenaristas. Da interpretação de Eusébio, algumas palavras de Papias começaram a tirar o valor do livro de Apocalipse e a autoria do Apocalipse do apóstolo João. E depois tiraram do apóstolo João não apenas a autoria do livro de Apocalipse, mas também as cartas, e depois até do evangelho duvidaram e até afirmaram, não, isso aí não foi escrito pelo apóstolo João. Eusébio de Cesareia era uma pessoa culta e era um alegorista. Ele rejeitava o significado literal e vivia na corte de Constantino, falava com desprezo sobre Papias, dando a entender que Papias não conhecia João. Mas Irineu, que conheceu pessoalmente a Papias, fala respeitosamente de Papias e confirma as palavras de Papias. Irineu, que viveu antes de Eusébio. Essa citação mal interpretada de Eusébio tem sido utilizada pelos teólogos modernistas liberais para relativizar, negar e diminuir o conteúdo bíblico. Essa citação aparece em muitos comentários bíblicos atuais, dicionários bíblicos atuais, aparece em notas de rodapé de várias versões da Bíblia. E é exatamente por isso que precisamos conhecer a história para não sermos enredados, cometermos e propagarmos os mesmos erros. Então, André de Cesareia, que é aquela Cesareia onde ficava a biblioteca de Orígenes, ao discorrer sobre o livro de Apocalipse, dá um testemunho importante. Diz assim: acreditamos que é supérfluo prolongar o discurso sobre a inspiração divina do livro, ou seja, do Apocalipse de João, quando o abençoado Gregório, o teólogo, e Cirilo, e também um dos mais antigos, Papias, testemunham que é digno de fé, Irineu, Metódio e Hipólito. André de Cesareia está se referindo ao testemunho dos mais antigos, Papias, Irineu, Metódio e Hipólito, e um pouco depois deles, Gregório e Cirilo, a favor do livro de Apocalipse escrito pelo apóstolo João. Estas são citações muito antigas.